Fala galera, boa noite. Mandei o convite aí, vai ficar salvo, tá? Já perguntaram se a live ficará salva. Ela ficará salva sim. Depois vocês conseguem encontrar no feed do Revisão. Oi, Lara. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Maravilha. Bem, primeiramente, deixa eu dar os parabéns para você ao vivo. Obrigada. Você é muito merecedora de todas as aprovações, tá? Bem, quando Obrigada. a gente tem alunos aprovados, o pessoal sempre gosta de ouvir a história, né? Para saber, nossa, como você preparou. Porque o pessoal tenta se identificar, ver onde é que pode usar, aplicar a mesma coisa que você aplicou, enfim, aquela coisa toda. Então, por isso que a nossa live é tão legal, tão interessante, sabe? É compartilhar a experiência. Basicamente isso, a ideia é compartilhar a experiência. E antes de a gente começar a falar de preparação, de concurso, como é que foi para você, eu queria que você falasse um pouco de você, de onde você é, onde você mora, quando você se formou e quando você resolveu estudar para concurso. Fala para a gente conhecer melhor. Tá. Meu nome é Lara, eu sou natural de Goiânia, Goiás, e atualmente eu moro em São Paulo, em razão do trabalho do meu marido, que é médico aqui em São Paulo. Eu trabalhava em Goiânia, eu trabalhava como assistente de juiz de direito. Um tempo eu trabalhei presencialmente, mas depois da pandemia eu comecei a trabalhar de home office, e esse home office perdurou até depois da pandemia, até o momento em que eu decidi sair do trabalho, que eu acho que a gente também vai falar um pouco sobre isso, né? Eu me formei no início de 2020, então pré-pandemia, em janeiro mais ou menos, eu estava me formando. E eu comecei a estudar ali para março de 2020, que eu formei, aí tem toda aquela loucura pós-formatura, né? Enfim, aí em março eu já tinha decidido mais ou menos o caminho que eu queria trilhar. E você ficou trabalhando com o juiz até quando mesmo? Então, eu comecei a trabalhar antes mesmo de me formar. Eu me formei em janeiro de 2020 e eu fui aprovada na seleção em junho de 2019. Então, eu comecei nesse trabalho antes de me formar. E desde então, eu fiquei sempre estudando e trabalhando. Então, fiz meu TCC trabalhando, foi sempre muito puxado. Eu trabalhava 6 horas por dia, à tarde, e fiquei trabalhando até janeiro de 2023. Então, eu fiquei de junho... Seu pai deu uma alô aí, o Silão, né? Deu alô ali. Também te amo, pai. E aí, eu fiquei de junho de 2019 até janeiro de 2023. Foram quase 4 anos. Bacana. E aí, então, foi em janeiro de 2023 que você falou, vou sair, vou largar e ficar só estudando. Foi em dezembro. Quando saiu o edital da AGU, eu já vinha de 2 reprovações. Acho também que a gente vai falar um pouco sobre isso, então o senhor vai me guiando aí. Tá. E aí, quando saiu o edital da AGU, eu já sentia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E eu já tinha feito uma reserva financeira, eu também tinha apoio dos meus pais, dos meus sogros. E eu já estava com a cabeça bem inclinada a sair do trabalho. Aí eu avisei para o meu chefe no final do recesso, em 2023, no final do recesso de janeiro de 2023. Fiquei todo janeiro, né, como uma forma de aviso prévio, e em fevereiro eu saí. E a prova foi dia 30 de abril. Então eu fiquei estudando exclusivamente só nesses 3 meses pré-prova. Todos os demais eu estava trabalhando e estudando. Bacana. Eu vou falar aqui para o pessoal que está acompanhando a live, porque não é nada demais. Acho que foi mais ou menos nessa época que você mandou mensagem para mim e perguntou o que eu achava, né? Sim. Você falou, professor, eu estou querendo fazer as provas, mas trabalho, eu queria saber, será que eu abandono o trabalho ou não? E eu não tive dúvida na época. Eu falei, olha, se tiver apoio em casa, larga o trabalho e estuda. Então, essa conversa foi nessa época, mais ou menos, né? Foi exatamente. Foi logo depois de sair o edital da AGU. Eu tava com muito medo, mas também eu sentia que estava na hora, sabe? Que eu já tinha ficado muito tempo, eu já tinha feito essa reserva financeira e eu tinha vindo de 2 reprovações por 1 ponto. Tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto na AGE Minas. E aí eu fiquei muito frustrada. E aí eu sentia que eu precisava mudar alguma coisa. Veja, em menos de 1 ano depois que você virou a chave, digamos assim, né, quando você mudou alguma coisa na sua preparação, em menos de 1 ano você estava arrebentando nas provas, objetiva, na discursiva, na prova oral. Então, só para mostrar para o pessoal que o resultado vem, desde que, né, você
tenha um foco, você mude o que precisa mudar, né? Às vezes a gente sabe o que precisa mudar, não está dando certo, eu até sei o que eu tenho que mudar, mas não tenho coragem, não tenho disposição. Por exemplo, largar o trabalho é um grande passo para, né, para você estudar. Você pensa 1000 vezes antes de sair do trabalho. Então, eu falei que foi um passo de fé, assim. Eu tinha tudo na mão e eu joguei tudo pro alto, assim, para ir atrás do meu sonho mesmo. Porque eu era feliz, meu trabalho era muito bom, meu chefe era maravilhoso, meus colegas também. Só que eu não estava vivendo o meu sonho, sabe? Eu queria viver o meu sonho. Perfeito, perfeito. Fez bem. Melhor decisão que você tomou foi essa. Agora, beleza. Ali no final de 2023 você mudou a chave, final de 2022, começo de 23, né? Você virou a chavinha, mas você já vinha estudando antes, né? Mas era um estudo meia boca, como é que era a sua rotina e desde quando você vinha estudando? Certo. Em 2020 eu me formei e eu já sabia que eu queria estudar para advocacia pública. Minha mãe é procuradora do Estado. No começo ou no final? No começo. Desde que eu me formei, assim, já em março de 2020, eu já sabia que eu queria estudar para advocacia pública. Minha mãe é procuradora do Estado, sempre foi meu exemplo, assim, eu queria ser como ela desde criança. E foi por isso que eu fiz faculdade de Direito, e eu sempre soube que eu queria concurso e decidi a advocacia pública. E aí, no início de 2020, eu contratei um extensivo. Não foi o extensivo do Revisão PGE, era um extensivo dividido em 2 módulos, módulo 1 e módulo 2, e era um extensivo para ser feito em tese em 1 ano. Tá. E eu vinha de um estudo na faculdade por doutrinas muito pesadas. Eu sempre estudei por doutrinas mais pesadas, enfim, autores mais renomados, não autores de concurso, mas autores, assim, de doutrina mesmo, sabe? E aí eu tive que pular para um estudo para PDF, por extensivo, então foi um choque muito grande para mim. Além disso, eu também tinha o costume na faculdade de estudar por resumo. E quando eu comprei esse primeiro extensivo, eu vi que era impossível resumir os PDFs, até porque eu fazia uma cópia do que estava escrito. Então, eu tive que adaptar meu estudo para grifar e revisar relendo os grifos, né? E fazendo aquela atividade mental enquanto você está relendo. Então, foi um ano de muita adaptação, assim, eu não conseguia cumprir as metas, eu ficava bem insatisfeita, mas eu não desistia. Eu trabalhava de tarde e o meu período de estudo era de manhã. Então, eu estudava de manhã esse extensivo e à noite eu deixava ou para terminar o que eu tinha começado de manhã ou fazer algum exercício. E assim foi durante esse ano todo, de 2020. E o que era para ser 2 módulos em 1 ano, eu fiz 1 módulo em 1 ano. Eu não consegui acompanhar, foi bem puxado para mim. Realmente eu não estava, acho que não estava maduro o suficiente. E além disso, também não me agradou alguns pontos, porque havia uma antecipação de matérias periféricas. Por exemplo, eu estudei direito agrário antes de estudar constitucional inteiro. Então, aquilo me deixava muito chateada, porque eu ficava assim, gente, não é todo edital que cai direito agrário, não é todo edital que cai direito urbanístico. Então, essa ordem das matérias me incomodava. E aí, em 2021, eu já fiquei noiva. Então, eu tinha o módulo 2 para continuar, fiquei noiva e sabia que eu ia mudar de cidade. Como eu falei, eu sou de Goiânia e eu ia mudar para São Paulo. Então, foi um ano de muitas mudanças e eu sabia que eu não ia conseguir continuar aquele módulo 2. Já estava saturada, realmente eu não estava tendo resposta. Então, eu decidi migrar para livro, porque eu sabia que ia ser um ano conturbado, eu tive que organizar meu casamento, organizei minha mudança. E aí eu comecei a estudar por livros e eu optei por comprar doutrinas para as matérias que eu não tinha conseguido finalizar naquele extensivo, principalmente constitucional e administrativo, porque eu achei que eram matérias que eu tinha ficado mais ou menos insegura, sabe? Não tinha terminado, então eu sentia que eu precisava melhorar. Então 2021 foi um ano assim que meu estudo caiu bastante, mas eu não parei. Eu tentei não parar. Eu falei, não, vou estudar todo dia um pouco, mesmo que seja 30 minutos. Tinha dia que era 10 minutos, que eu só li um julgado, assim, no Dizer o Direito. Mas eu não queria parar. E aí eu fiquei 2021 inteiro por conta só de livro. E vez ou outra eu ia lá, abria os PDFs que eu tinha grifados. Casei, me mudei para São Paulo. E aí no início de 2022... eu já estava casada, já estava estabelecida e sabia que eu precisava fazer alguma coisa diferente, porque aquele ritmo de 2021 não era o ritmo ideal. Eu, assim, se eu continuasse no ritmo de 2021, talvez em 5, 7, 10 anos eu conseguiria chegar em algum nível mais competitivo. Mas eu não tinha parado, então eu tinha algumas matérias que estavam mais frescas na minha cabeça. E aí foi quando eu descobri o Revisão PGE. Foi por indicação do Vitor Lousada e também foi. E também um colega meu, um veterano da minha faculdade, aprovado na PGE Alagoas,
ele comentou que ele conheceu revisão e que muitos alunos da prova oral eram de um tal passaporte. E aí eu comecei o ano de 2022 e eu falei, gente, o que é que eu vou fazer? E aí eu vi esse anúncio do passaporte, vi o anúncio do extensivo, e eu pensei, vou tentar um novo extensivo. E aí acho que foi a primeira vez que a gente conversou, que foi num grupo de WhatsApp, que eu mandei mensagem naquele grupo de WhatsApp que vocês fazem, né, para ouvir os alunos. E eu mandei mensagem perguntando se o extensivo era para mim, porque eu não era uma aluna zerada, eu tinha 2 anos de estudo, um ano um pouco mais lento, mas eu não estava zerada. Então eu não sabia se meu nível era inicial, intermediário, avançado, eu sabia que não era. Mas assim, eu não sabia onde eu estava. E eu não sabia se o extensivo era para mim. E eu pensava assim, bom, se eu já estudei, eu vou pegar esse extensivo, eu vou retomar de onde eu parei. Então, por exemplo, eu vou retomar constitucional só de onde eu não estudei. E aí eu mandei a mensagem no grupo de WhatsApp e quem respondeu foi até o senhor. E o senhor falou assim, eu não esqueço, o senhor falou que reestudar não é perder tempo, mas é consolidar esse conhecimento. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu vinha de um ano muito fraco, que eu não parei, mas também não estava em um ritmo muito forte, e falei, vou tentar esse extensivo. E aí eu comecei do zero, assim, PDF 1 de constitucional, história das constituições, poder constituinte, tudo do zero. E eu fiquei muito insegura. Eu conversava assim com algumas pessoas e as pessoas achavam que eu era meio louca. Como é que você vai fazer isso? Vai desperdiçar o que você já tinha feito, né? Mas de certa maneira eu também revisava o que eu já tinha estudado. Isso. E aí eu percebi que eu estava conseguindo acompanhar bem melhor o curso em comparação ao meu primeiro ano de estudo. Acho que essa maturidade que a gente adquire, a gente vai percebendo ao longo do tempo, né? Então, assim, em 2020, eu não conseguia terminar um PDF por dia. Em 2022, eu já tinha mais maturidade para ler o PDF, para grifar. Então, conhecer o extensivo e reiniciar o extensivo foi uma grande virada de chave para mim mesmo, porque aí eu reiniciei meus estudos e com um ritmo de 2020, mas com uma cabeça um pouco mais amadurecida. Então, acho que tem que dar tempo ao tempo mesmo, sabe? Não adianta você reformar e querer matar um PDF de 70 páginas em 2 horas. Não vai. A maturidade ajuda mesmo. A maturidade, até mesmo a gente, quando fica mais velho, tem às vezes facilidade de compreender algumas coisas, né? Ajuda, de verdade. Sim. E aí eu comecei pelos PDFs e adorei os PDFs, principalmente, assim, engraçado que são exatamente os dos chefes do curso, né? Tem que fazer os elogios aqui a você, ao Renério e ao Léo. E principalmente tributário. Tributário sempre foi um calo para mim, eu não conseguia me adaptar. E o PDF dele é tão explicadinho, são as perguntas mais óbvias que eu sempre quis fazer, mas eu tinha vergonha, sabe? Então, na faculdade era uma matéria muito doutrinária, muito erudita, e o PDF simplificou para mim. E eu fui seguindo o extensivo. Eu peguei o extensivo da AGU. Então, eu falei, não, quero a AGU, peguei o extensivo da AGU e fui fazendo esse extensivo. Aí, em julho, mais ou menos, eu fiquei sabendo do edital da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, procurador da Alesp. Uhum. E vocês lançaram também o Reta Final. Isso. Eu tinha ouvido muitas pessoas falarem não largar o estudo extensivo, estudo regular, para fazer a Reta Final. Mas, ao mesmo tempo, como eu morava em São Paulo, eu falei assim, gente, eu vou fazer essa prova. Eu já estava mais confiante, até por conseguir acompanhar o cronograma, a gente fica com uma autoestima um pouco melhor, né? Então, eu já estava me sentindo um pouco mais preparada. E aí eu fui, peguei os materiais, peguei o edital da Alesp e vi quais eram as matérias que caíam na Alesp. Então, por exemplo, constitucional caía muito pesado, processo civil muito pesado e outras matérias não caíam. Se eu não estou enganada, empresarial eu acho que não caía. Enfim, algumas matérias específicas não caíam. E aí eu comecei a adaptar o cronograma que era o regular mesmo do curso. Tinha um cronograma do curso, né? E aí eu comecei a tirar. Então, no dia que me mandava estudar empresarial, eu pegava o próximo PDF de constitucional. Uhum. E aí eu não larguei os materiais do extensivo, mas eu adaptei o meu estudo para o edital que estava próximo. Então, eu fui adiantando matérias e postergando outras matérias. Uhum. E eu acho que isso foi muito bom, porque eu tive tempo para estudar. E, assim, eu gostava de estudar, por exemplo, o PDF de constitucional, e aí eu estudava de maneira bem linear. Eu conseguia, assim, fechar a matéria. Eu lembro que nessa época eu fechei todos os PDFs de tributário. Então, eu consegui ver toda a linha da matéria. Então, para mim, foi muito bom. Então, eu não abandonei o estudo extensivo, mas eu continuei com os materiais deles, só que pensando em uma prova. Fiz
a procuradoria da Alesp e eu lembro que eu fiquei com 80 pontos. Eu fiz o corte, só que não podia zerar o conjunto de matérias de filosofia e ética. Se zerasse, era eliminado do concurso. E eram 2 questões. E eu errei as 2. E aí eu fiquei desesperada. É do jogo, é do jogo. É do jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que eu pensava assim, que quando eu comecei a estudar, eu fazia simulado e eu acertava 40 questões, sabe? Já teve simulado que eu acertei 44, 45, e eu pensava, quando que eu vou acertar 60? E eu sempre fiz simulado. Eu nunca tive medo de fazer simulado, não, sabe? Eu pegava o simulado, fazia, e aí depois eu ia pegando meus erros. Era bem ruim pra minha autoestima, por um lado, porque eu ia mal e aí... Ninguém gosta de ficar conferindo o simulado, porque, pô, eu vou errar tanto aqui, não quero nem olhar. Sim. Mas é importante. Era muito importante pra mim. Foi o que me deu coragem até pra fazer a LESP, porque eu pensava assim, bom, tô fazendo simulado em casa, vou fazer em casa, vou fazer lá. Era na minha cidade, era aqui em São Paulo, vou lá fazer a prova. E eu consegui essa nota. Foi uma prova diferente, né? Essas provas de procuradorias legislativas são um pouco diferentes. O ponto de corte tende a ser um pouco mais alto, né? Quando fala 80, às vezes a gente fica com o olho meio assim, nossa, fez 80 pontos. Mas o ponto de corte foi alto, eu fiquei no corte. Só que eu zerei essas 2 matérias. E aí eu fiquei muito chateada, muito triste. Porque eu tinha depositado muita esperança também, sabe? E eu lembro que a prova objetiva era no mesmo dia da discursiva. Então eu achava que eu tinha ido bem na discursiva, achava que eu tinha um pouquinho de chance. E não deu certo. Aí passou a LESP, surgiram os boatos da AGE Minas. Tá. E aí eu falei, vou fazer a mesma coisa. Então, assim, eu continuava com os PDFUs, mas eu não seguia exatamente o cronograma do extensivo regular, porque eu precisava pegar as matérias da AGE Minas. Então, por exemplo, caía muito direito empresarial. Então, como caía muito direito empresarial, eu falei, preciso estudar direito empresarial. Então, eu adiantei toda a matéria de direito empresarial. Então, eu fui meio que puxando essas matérias para frente. E aí, nesse ponto específico, eu acho que é importante também falar, para as matérias que eu tinha muita dificuldade, eu sempre buscava várias fontes. Então, por exemplo, direito empresarial, para mim, não adiantava ler o PDF. E, assim, eu tive que buscar vários outros lugares. Então, eu busquei livro, doutrina e parei em um curso de videoaula, que até tenho que fazer aqui as devidas honras também, porque é o curso do professor Luiz Vale. Ele fez um curso específico de empresarial para a AGE Minas. Foi muito bom, eu montei um caderno. E assim eu ia, sabe? Eu fiz isso com direito financeiro, fiz isso com direito empresarial, fiz isso com direito do trabalho, processo de trabalho. Todas as matérias que eu tinha muita dificuldade, eu sempre recorria a uma videoaula, porque o PDF não era suficiente. Então eu buscava várias fontes. E aí eu fiz a AGE Minas, e aí um detalhe também. Fazendo esses simulados em casa, eu percebia que o meu maior erro era em lei seca. E aí, de novo, entra o Vitor na minha vida, porque ele também estava nessa onda. E aí, também, fazendo aqui as honras também, para a mentoria de lei seca. O Vitor me falou da mentoria de lei seca. E aí, eu comecei a fazer a mentoria de lei seca. Fiz a turma regular. E no meio da turma regular, surgiu a turma de reta final para a AGE Minas. E eu comecei. Então, uma coisa que eu acho muito importante também é você ir identificando esses seus pontos fracos. O meu ponto fraco, se o meu ponto fraco era lei seca, eu fui atrás da mentoria. Meu ponto fraco era uma matéria de empresarial. Eu assisti aquelas videoaulas, assim, como se fosse o beabá, sabe? Eu anotei, fiz um caderno muito completo. Esse caderno eu revisei para a prova oral da PFN. Então, fiz um caderno que eu pudesse utilizar mais para frente. Então, eu adaptei o meu estudo de base, meu estudo extensivo, para essas provas que estavam surgindo. E aí, eu fiz a AGE Minas e, de novo, fiquei por um ponto. O ponto de corte foi 70, eu fiz 69. Aí, eu fiquei muito chateada. Muito triste mesmo, porque realmente eu tinha depositado também muita esperança. Eu lembro que foi na época da Copa, e aí eu arrastei meus pais lá para Minas, vi o jogo dentro do quarto do hotel, assim, na esperança de passar, e não deu certo. Fiquei muito chateada, mas eu sabia que Deus tinha um plano para mim. Assim. A prova foi 2 dias depois da eliminação do Brasil, né? Foi, eu tava dentro do hotel, tive que estudar nesse dia, foi triste. E aí eu fiz essa prova de Minas e aí eu percebi que eu tava chegando perto, sabe? Essas 2 provas me mostraram que eu tava batendo na trave. E também foi o resultado de um ano de extensivo, assim. Eu falo que eu segui o PDFU, eu pegava o PDF para algumas matérias, mas eu não é que eu pulei de reta final em reta final. Eu só adaptei o meu estudo para os editais que estavam saindo. Acho que isso é uma coisa muito interessante de fazer, porque não compensava eu ficar estudando empresarial antes da Alesp. Porque não caía. Se eu não tô enganada, não caía. Então, eu adiantei essas matérias. E aí... Você fez bem, fez bem.
Porque não abandonou o estudo que importa, que é o do extensivo, mas também direcionou para a prova. Foi bom, foi bom. Exato. E aí eu fiz, não passei. Aí eu fiquei muito triste, de novo, assim, chorei Olha, horrores. olha o sogrão tá aí, ó. Ah, Fábio Costa. abraço. Isso, abraço, Fábio. Obrigada. E aí saiu o edital da AGU. Já tava com rumor de sair o edital da AGU. E assim, eu não tinha estudado nada de internacional, nada de eleitoral, nada de econômico. E aí, quando tava saindo esse edital da AGU, eu já tava assim, nossa, eu tô com vontade de sair do trabalho. Já tinha um tempo que eu tava trabalhando e muitas vezes eu tava no trabalho com a cabeça no estudo e tava estudando com a cabeça no trabalho. Acho que quando chega esse ponto, assim, que você fica muito dividido, já é um sinal. E meu salário era excelente, mas é porque eu tava trabalhando e eu pensava assim, nossa, eu podia estar estudando. Então, assim, a falta de tempo, aquela escassez, me dava muita vontade de estudar, sabe? Me dava assim, uma sede de estudar. Quando eu ia estudar, às vezes eu tava cansada, mas eu tentava meu máximo. E aí saiu o edital da AGU, acho que no dia 27 ou 28 de dezembro, não me lembro bem. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a pensar em sair do trabalho. E eu lembro que no dia que saiu esse edital, assim, eu recebi um sinal, assim, de Deus, assim, uma passagem, assim, falando sobre a gente sair da zona de conforto, que é quando a gente colhe os frutos, sabe? E eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E eu tinha duas alternativas, assim, praticamente. Eu não saía e eu passava, perfeito, continuaria no trabalho e passaria no concurso, maravilhoso. Mas eu não saía e não passar. E essa eu não conseguia suportar, assim, porque eu pensava, gente, o trem vai passar e eu não vou entrar no trem, sabe? E aquela oportunidade vindo e eu vou deixar passar, é a minha vez. E é um concurso federal que me permitiria voltar um dia para Goiânia, seja, né, com uma remoção futura, enfim. E aí eu comecei a ficar com essa vontade de sair do trabalho, eu tinha essa reserva financeira e a ajuda dos meus pais, dos meus sogros, enfim. E aí eu conversei com o meu chefe, super compreensivo também. E uma coisa que é interessante falar, até o doutor Túlio, meu chefe sempre incentivou a gente a estudar, sabe? Eu tive, graças a Deus, um chefe que torcia para que a gente subisse na vida mesmo, assim, sabe? Porque às vezes muita gente tem chefes que não querem isso, né? Eu conheci pessoas na prova oral que tinha que esconder que estava prestando concurso, sabe? E meu chefe não era essa pessoa. Então eu tive essa liberdade de falar que eu estava saindo para estudar mesmo, porque eu precisava de tempo. E aí foi quando eu também mandei de novo a mensagem pro senhor pedindo a sua opinião. E uma coisa que ficou muito guardada na minha cabeça, o senhor falou que eu precisaria ter muito compromisso, assim, que eu precisaria levar muito a sério, só trabalhar, quer dizer, só estudar e sair do trabalho, que seria de domingo a domingo. Quando eu ouvi esse áudio de domingo a domingo, eu assustei. Eu falei assim, nossa, domingo a domingo? Como que eu vou estudar de domingo a domingo? Porque eu tava casada já, tinha que dar atenção pro meu marido, enfim, meus pais em outra cidade, sempre viajando. E eu pensei muito, mas eu falei assim, é isso. Ou eu faço isso, ou eu vou sofrer a dor de ficar por um ponto de novo, sabe? E aí eu decidi. Me marcou muito esse áudio do senhor. E às vezes eu abria lá o Instagram, e eu ouvia de novo. E o senhor falava assim, tem que se comprometer. Não adianta, se for de domingo a domingo, respeitando sua saúde mental, sua saúde física, mas tem que ter compromisso. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu fui e falei, não, vou sair. E aí eu saí do trabalho. E aí eu fiquei com uma grande dúvida na cabeça. Como reorganizar meus estudos? Porque já era o concurso que eu queria muito. Então, assim, na Alesp e na AGE Minas, eu queria, mas não era assim, nossa, é o concurso da minha vida. A AGU eu queria muito. E aí, acho que quando você quer muito, assim, sua visão fica um pouco embaçada também. Eu não conseguia me organizar para estudar. E aí foi quando, de novo, eu conversei com o Vitor. E o Vitor já tinha passado em primeiras fases. E aí ele me falou que tinha feito um acompanhamento individual. E eu falei assim, nossa, será que eu preciso de um acompanhamento individual, tal? Comecei a pensar. E assim, ainda ia casar o fato de eu ter saído do trabalho e arcar com um acompanhamento individual, que é caro, é uma coisa que é dispendiosa. Mas aí eu conheci a Clarissa Borges de novo. Realmente não posso deixar de falar da Clarissa aqui, que é advogada da União. E ela me ajudou a organizar meus estudos, a me guiar, porque eu não conseguia, sabe? Quando você olha, às vezes seu desafio é tão grande, assim, que você olha e você fala, eu não consigo organizar meus estudos. Sim. Eu não conseguia. Meu emocional não permitia. Você olha e fala, não sei nem por onde eu começo. Exato.
E aí eu conheci a Clarice organizou, sentou. E assim, uma coisa que eu achei muito importante, ela não desperdiçou o que eu já tinha estudado. Eu tinha todos os grifos do extensivo, sabe? Eu tinha tudo, eu tinha o caderno de empresarial que eu fiz, o caderno de financeiro que eu fiz. Enfim, eu tinha tudo. E ela organizou e foi me guiando. E pro estudo pós-edital, eu precisava pegar alguns materiais. Então, assim, internacional eu não sabia nada. Então, era um desafio. E aí, para internacional, por exemplo, a gente achou melhor pegar livro. Então, para internacional, eu peguei o livro do Portela. Porque estava no grupo 2. Não, era um grupo muito grande, assim, mas tinha processo civil. E internacional provavelmente viria com muitas questões, como veio. E eu praticamente li o livro do Portela inteiro, assim. Só que eu só consegui fazer isso por causa dessa minha saída do trabalho, assim. Não acho que o que me fez passar foi sair do trabalho. Acho que foi toda a base que eu construí, enfim. Trabalhando, estudando, mas sair do trabalho me permitiu ter esse luxo de ler o Portela, sabe? Porque eu sabia que eu li... É muito melhor você estudar para concurso, assim, quando você não tem compromissos profissionais, entendeu? Não dá para negar assim, isso. A cabeça, ela fica um pouco comprometida, assim. Eu acho que se eu tivesse ficado só estudando por um ano, por exemplo, eu acho que eu surtaria. Eu já dei uma surtada, assim, com 3 meses. Não dá pra romantizar, foi muito difícil. Mas esse tiro de reta final, pra mim, valeu a pena ficar só estudando. Mas foi uma aposta, assim. Eu podia passar e eu podia não passar. E eu apostei. E graças a Deus deu certo. Então, eu fui escolhendo essas matérias. E aí, nesse estudo pós-edital, eu tive que ir atrás dessas matérias que eu não sabia nada. Então, internacional, nesse ponto também o raio-x do edital me ajudou muito. Porque eram matérias que eu não tinha nenhum conhecimento. Então, eu sempre fui somando, sabe? Eu tinha o extensivo do Revisão PGE, que era a minha base, mas eu sempre fui pegando coisas que eu precisava. Então, se estava faltando, por exemplo, processo do trabalho, uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu assisti aulas gratuitas no YouTube, aula do Revisão, aula de tudo quanto é curso que você puder pensar. Assim, eu sempre tive que estudar muitas matérias que eu tinha dificuldade. Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguiria resultado. Eu até falei até em outra live que eu fiz assim, que eu precisava estudar 3 vezes a mesma coisa para saber metade de uma matéria que eu tenho facilidade. Mas isso é um mérito seu, porque eu também falo sempre isso, que estudar para concurso exige autoconhecimento. Então você tem que saber quais são os seus pontos fracos. E você, além de identificar esses pontos fracos, você tem que ir atrás de resolver. Não adianta saber quais são e não resolver. Você identificou e foi atrás de resolver, entendeu? Então, isso é um ponto alto na sua preparação, na verdade. Porque você identificou, foi atrás. Porque tem gente que ignora. Eu não sou muito bom aqui, mas vamos lá, na hora da prova a gente resolve. Sim. Geralmente não dá certo isso. Direito do trabalho, processo de trabalho, por exemplo, eu acho que é a matéria que eu mais tenho livro aqui em casa. Porque eu estudava pelo PDF, eu comprei um livro em tabelas maravilhoso também, do Breno Lenz, que estuda para magistrado do trabalho. Perfeito livro. Eu tenho um livro só de súmula e OJ. Assim, eu tive que fazer um milagre para direito do trabalho, processo de trabalho, porque era uma matéria que eu tinha dificuldade. Eu sabia que não adiantava eu ficar estudando constitucional, por mais que eu amasse, porque constitucional já estava acertando questões, mas trabalho, processo de trabalho, eu estava sempre errando. Então, eu precisava ir nesses pontos fracos. E aí, graças a Deus, eu fiz tudo isso, assim, pra AGU, assim, pra objetiva da AGU, eu abdiquei de muita coisa, sabe? Eu comecei esse estudo, por exemplo, fazendo exercício físico, eu tava, regularmente indo lá para um exercício, mas quando entrou março, a prova era dia 30 de abril, eu já não conseguia mais. Aí eu tava de novo naquela onda que eu tava trabalhando, pensando em estudar, e estudando, pensando em trabalhar. Eu ia pro exercício, mas minha cabeça não tava lá no exercício. Entendi. Então, assim, eu não recomendo, mas eu tive que fazer. Então, é aquela coisa, eu não recomendo, mas se você tá sentindo que você precisa passar o dia inteiro estudando, são sacrifícios que você faz. Cada um. Se você fala, não, realmente eu tenho que ficar aqui estudando, não vai ter outro jeito. E você aguenta, beleza. Agora, se você tá pensando, não, eu tenho que ficar o dia inteiro estudando, mas não aguenta, aí é melhor você ir lá pro seu treino, não sei o quê, entendeu? Mas no seu caso você aguentou, então perfeito, deu certo. E essa falta de exercício durou até a prova oral. Então foi bem puxado, assim. Nesse tempo todo, assim, eu tive muito apoio do Pedro, né, que é meu marido, dos meus pais, enfim, da minha família inteira, que foi muito importante. E eu
tive muitas crises. Eu tinha dia que eu não conseguia estudar. Isso me deixava muito triste, assim. Eu ficava, gente, eu não consigo estudar. Eu sentava, olhava pra mesa, assim, e eu pensava assim, por que que eu não estou conseguindo estudar? E eu não conseguia. Então, tem dias ruins, sabe? E eu pensava assim, nossa, esse dia eu vou me arrepender desse dia. Graças a Deus eu não me arrependi, mas é porque realmente nós não somos robôs. Eu tinha dia que eu não conseguia. E eu tava nessa rotina de domingo a domingo. Até quando a Clarissa foi montar meu cronograma, eu falei, Clarissa, pode colocar isso tudo todos os dias. Ela deixou um período lá pra lazer, assim, uns 2 turnos, um turno mais ou menos. Mas era puxado. E minha cabeça, às vezes, não tava onde eu estava, assim. Era difícil. Tem dia que simplesmente não vai. Eu sei. Isso é verdade. E aí eu fiz a prova. Pode falar. Não, pode falar. Não ia falar nada, não. Tava só balbuciando aqui. E aí eu fiz... uma coisa que eu acho importante falar, em relação a exercícios, eu sempre gostei de fazer exercício no dia que eu estudava a matéria. Então, por exemplo, eu estudei Direito Processual Civil. E aí eu tinha estudado, eu pegava o exercício para fazer no dia. Não era para testar minha memória. Eu sei que tem vários estudos que falam que é melhor fazer exercício 2, 3, 5 dias depois. Enfim, eu não fazia o exercício no dia para testar minha memória. Eu fazia para testar o meu material. Para saber se aquele PDF, aquele livro, aquela sinopse estava suficiente. Porque se não estivesse, aí eu precisava mudar. Então, também essa questão de, não mude de material. Eu acho que isso é uma verdade quando o seu material está bom. Isso. Porque quando o seu material não está te ajudando, assim, satisfazendo, você não consegue se adaptar, você tem que mudar, sabe? Você tem que buscar. E aí eu ia em videoaula gratuito no YouTube, eu realmente fazia uma pesquisa, eu ia onde tivesse que ir para buscar um material com o qual eu me adequasse. Uhum. E aí eu fiz isso, e depois de estudar, eu deixava para praticar essa memória daquilo que foi estudado nos simulados. Então, assim, eu não fazia essa ideia de exercício depois de 10 dias, ou então aquela revisão 24, 48, não. O simulado era basicamente minha revisão. O que eu errava, eu voltava, relia, e eu deixava para testar os exercícios também nessa época. Na reta final, eu fiz diferente, até por recomendação da Clarissa, e me ajudou muito. Eu tinha uma meta de fazer, na reta final, de 50 a 100 exercícios do CESP por dia. 100 questões do CESP por dia. Porque era a prova que eu mais errava. Quando saiu que a AGU ia ser CESP, eu fiquei assim, meu Deus, que desespero. Eu não sabia o que eu fazia, porque eu já tinha feito a PGDF. Na época que eu fiz a PGDF, eu tava em 2021, naquele estudo mais lento. E aí eu ficava assim, gente, vai ser CESP. Então eu falei, vou de novo no meu ponto fraco. Então minha meta era fazer 50 a 100 questões do CESP por dia. Pós-edital, pré-prova objetiva. E eu fiz isso e, graças a Deus, eu consegui. Eu já estava bem mais familiarizada com o jeito que a banca fala, o jeito que a banca pensa. Então, isso me ajudou muito. Então, eu tive 2 estratégias para exercício pré e pós-edital. E aí, quando veio a prova da AGU, graças a Deus, eu consegui fazer 80 pontos, que foram os mesmos 80 pontos que eu fiz na Alesp. E fiquei, acho que o corte foi 72, assim, eu nem acreditava. E deu certo, graças a Deus. E aí eu comecei a maratona de subjetiva, né? E eu nunca tinha feito subjetiva. Também isso é uma coisa que eu gosto de falar para uma amiga minha que estuda para magistratura. E o pessoal fala muito que, no concurso de magistratura, principalmente, você passa na primeira fase, aí você vai reprovar várias vezes na segunda fase, aí você vai passar na segunda fase, aí vai reprovar várias vezes na oral e vai passar na oral. Como se tivesse uma fila, né? O pessoal, não tem a fila, quem já tá há mais tempo vai passar. E até no dia da prova discursiva da AGU, eu ouvi as pessoas falando, porque quem é calouro, assim, em prova discursiva não passa de primeira. Isso não existe, passar de primeira, assim. Tem que quebrar a cara várias vezes. E aquilo, assim, eu falei, gente, isso não vai acontecer comigo, sabe? Eu pedi pra Deus não permitir que aquilo entrasse no meu coração, assim. E aí eu fui pra prova. Fiz muitos cursos, treinava muito, assim. Eu acho que toda semana eu devia fazer pelo menos 1 ou 2 simulados de prova discursiva. Eu tinha muito medo também dos aspectos extratextuais do CESP, né? O jeito que você escreve, aonde você põe o ponto no I, o traço do T. Enfim, eu tinha muito medo dessas questões, então eu treinei muito. E graças a Deus também deu certo na discursiva das 3 carreiras. E depois da oral também eu repeti essa fórmula, muito treino, muito treino. Treinei presencialmente, treinei online. E graças a Deus deu certo, assim. Esse é mais ou menos um resumo aí. Você tava uma máquina para prova oral. Eu presenciei. Essa história
de que quem faz quem é calouro de discursiva não passa, isso é balela, tá? Isso não é verdade, não é verdade. Eu conheço muita gente que passou na discursiva de primeira, assim. Não é fácil, claro, mas o pessoal passa. Eu passei de primeira na discursiva que eu fiz também. Você passou, então essas conversas a gente tem que filtrar e não incorporar no nosso pensamento, entendeu? A conversa nos minutos anteriores à prova, eu recomendo que não converse. Não conversa com ninguém, fica na sua, não ouve ninguém, porque, infelizmente, tem muita gente maldosa no mundo para te desestabilizar. Inclusive, quando a gente faz curso de prova oral, a gente fala sobre isso e diz, olha, no dia da prova, tente ficar longe na hora, porque você fica lá na sala esperando e tal, nessa chamada. Tente ficar longe de quem está conversando e tal, de quem está falando sobre prova, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa que vai te desestabilizar e tal. E aí teve um curso que a gente fez, falou isso, né? Acho que era o curso para PGE do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Aí o aluno levou isso tão a sério que ele falou, se eu pegar alguém falando lá, eu vou logo mandar se fuder, não sei o quê e tal. Aí, não, calma, também não é assim, não precisa brigar. É só ficar longe, entendeu? Sim. Mas é bom ter distância mesmo. Eu acho que é um momento para você ficar, assim, em uma certa introspecção, calmo, tranquilo. Eu tentava me apoiar bastante em Deus, assim, e pedir paciência, tranquilidade. Eu sempre tive um pensamento na hora de fazer prova, que é assim, antes de fazer a prova, eu pensava na minha cabeça que eu não sabia nada. Isso não é para me diminuir, mas assim, eu pensava, gente, eu não posso achar que eu tô boa, sabe? No sentido de que eu preciso ir atrás, eu preciso... deixar os pés no chão, né? Exato, eu não sei nada, eu tenho que estudar muito, muito, muito. Na hora que eu chegava na prova, a minha cabeça mudava, assim, eu virava uma chavinha e eu ficava assim, não, eu sei tudo. Isso aqui eu sei tudo, aí eu tive uma questão que eu não sabia, aí eu sempre pensei assim, isso desde a época do vestibular, eu pensava assim, não, mas as próximas eu sei todas. Aí vinha uma que eu não sabia, eu falei, não tem problema, a próxima eu sei. E aí isso ia se repetindo, mas eu fazia esse exercício mental na minha cabeça, sabe? De chegar lá, enquanto eu tô me preparando, acreditar que eu não sei nada, ir atrás, sabe? Porque se a gente acha que é autossuficiente, aí é o maior passo para você tropeçar. Mas quando chegava na prova, eu tinha que manter esse emocional tranquilo, porque às vezes uma questão te desestabiliza. Eu lembro que eu estudei muito internacional para a AGU, igual eu falei, estudei pelo livro do Portela, muito. Chegou na prova objetiva, caíram assim 3 questões com jurisprudência internacional que eu não sabia. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Mas aí eu pensei, não, tá tudo bem, que a próxima eu sei. Mesmo que a próxima eu não soubesse, a próxima eu sei. E aí eu colocava isso na minha cabeça, sabe? Perfeito. Senão você acaba se desestabilizando também. E a verdade é que realmente a próxima você vai saber, né? Se não sabe uma, você está estudando, a próxima eventualmente você vai saber mesmo. Concordo contigo. E esse, né, vou falar uma expressão de coach aqui. Esse mindset é importante, né? Você vai fazer a prova com confiança. Você se prepara com bastante humildade e faz a prova também com humildade, mas confiante de que você fez o melhor e que você sabe o conteúdo. Sim, eu sou muito fã do Bernardinho, sabe? Eu já falei dele de outra live, mas é que realmente eu sou muito fã dele. Ele tem uma frase assim que ele fala que uma coisa é a autoconfiança, outra coisa é a autossuficiência. Você tem que ser autoconfiante, você tem que acreditar em você, enfim, mas você não pode achar que você é o melhor, que você se basta, sabe? Então eu sempre tava nesse giro, assim, eu não sei, eu preciso ir saber, mas quando eu chegar na prova, eu vou estar com a cabeça boa para não me desestabilizar para a questão que eu sei. Então, isso era um giro constante que eu tentava fazer comigo, sabe? Perfeito. E uma coisa também que eu acho que é importante falar, eu vi aqui uma pergunta sobre a prova discursiva, né? Eu fiz curso com correção, eu fiz mais de um. Acho que se a pessoa tem a oportunidade, é importante fazer pelo menos um. No caso, eu fiz mais de um. Eu me lembro que eu fiz uns 2, 3 ou até 4. Não, 3 ou 4, não tô lembrando direito agora. Eu treinava muito, assim. Eu sabia que eu precisava aprofundar em alguns temas. Então, o meu estudo de discursiva foi aprofundar nos temas mais importantes. E nisso a Clarissa me guiou bastante. Então, por exemplo, para trabalho, processo de trabalho, eu estudei para aquele livro Trabalho, Processo de Trabalho para a Advocacia Pública, para a Fazenda Pública, não sei. Do Felipe, né? Do Felipe Fernandes. Não é esse, é um vermelho, que são vários autores sobre temas mais aprofundados de direito do trabalho e material do trabalho. Então, um deles, né? Felipe Fernandes, Henrique Melo, talvez o Felipe Fernandes seja autor. É porque o Felipe Fernandes tem um só dele, né? O que é ótimo também tem. Enfim, eu busquei muitas fontes para trabalho.
E aí eu tentei aprofundar nesses temas para subjetiva, mas fiz curso com correção. E uma coisa também que me ajudou muito, que até foi uma dica da Clarissa também, eu abri aqueles livros de exercícios, né, de parecer, questões subjetivas, cursivas, e eu fazia um rascunho do lado. E depois eu ia lá e conferia. Então, ou eu treinava escrevendo direito mesmo, tudo certinho, para a pessoa corrigir, ou então eu fazia no papel, assim, do lado. Não. Sem ter que mandar para ninguém. E uma coisa também que eu acho importante falar, como eu trabalhava como assistente de juiz de direito, a gente tem uma linguagem muito jurídica, assim, com algumas coisas muito rebuscadas. Então, alguns termos que são desnecessários. Por exemplo, a gente fala assim, faz-se necessário destacar. Esse tipo de coisa, para a prova discursiva, eu comecei fazendo, colocando essas frases. E aí, nas correções, os corretores me mostravam, olha, isso é desnecessário, porque não precisa, já está destacado. Então, vai direto ao ponto. Então, eu aprendi... A clássica expressão para mim é destarte. Destarte eu acho péssima, mas o pessoal usa, eu não gosto. Até eu já usei antigamente, hoje em dia eu não uso em lugar nenhum mais. Muito, muito rebuscado, assim. Sim, e aí tem que ser direto na prova discursiva, né? Então, o simulado com correção me ajudou muito nisso, porque às vezes você quer escrever muito bonito, mas na prova discursiva você tem que colocar o que está lá no espelho. Então, eu tive muito medo disso também. Sobre questão, também uma coisa que eu acho importante falar, eu tinha um caderno de erros, sabe? Só que eu não colocava tudo nesse caderno, não. Eu errava uma questão, e aí se eu errei por falta de atenção, eu não colocava nesse caderno. Mas se eu errava uma questão, e eu olhava para essa questão e falava assim, certeza que se amanhã eu fizer essa questão eu erro de novo, aí eu colocava no caderno. Entendi. Aí eu colocava lá a questão e a resposta. E nesse caderno eu também copiava e colava as tabelas do Zero Direito, sabe? Isso pra mim ajudou demais. Então, assim, aquelas tabelas que ele faz diferenciação, por exemplo, fraude contra credores e fraude de execução. Eu dava um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela e colocava no meu arquivo do Word. E isso me ajudava muito a revisar. Eu revisei por esse material até a prova oral também. Então, eram coisas específicas que eu fazia pra me ajudar lá na frente, assim. Mas eu não colocava tudo. Então, era até um caderno meio bagunçado, assim. Eu ia por matéria, saía de um assunto lá no início da matéria para um assunto no final. Mas eu ia com base nessa questão do erro, assim, que eu sabia que se eu fizesse no outro dia, eu errava de novo a questão. Perfeito, legal, bacana. Caderno de erro é uma coisa bem legal mesmo. Eu nunca tive, mas eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Eu acho que travou. Voltou? Voltou. Tá. Para a prova oral, o que você fez? Você continuou estudando, você revisou, você mudou a forma de estudar. Eu sei que você treinou muito. Beleza. Sim. Isso aí é uma coisa indispensável para quem vai fazer uma prova oral. Mas como foi que você continuou o estudo? Certo. Eu revisava pelos meus grifos, segui o cronograma da Clarissa, revisava pelos meus grifos e eu ia naqueles assuntos mais específicos. E eu fiz uma coisa também, que eu peguei o edital e eu fui em todos aqueles temas, assim, que ninguém sabia que estava escrito. Por exemplo, em Direito Processual Civil tinha uma matéria lá que era entidades de infraestrutura específica, um processo civil coletivo. E aí eu pegava e falei, vou estudar isso. Então, eu estudei essas palavrinhas-chave, sabe, do edital. Tinha lá defesas heterotópicas no processo de execução. Eu fui nessas partes chatas porque eu apostava que poderia cair. E meu estudo não mudou muito, eu só abandonei um pouco a lei seca. Não muito, mas abandonei, assim, em relação à objetiva. Na discursiva, a gente já abandona, na oral ainda mais. E eu também fiz algumas frases prontas, sabe? Eu tinha algumas cartas na manga para jogar, entendeu? Então, acho que até uma vez você chegou lá na sala e eu tava jogando uma dessas cartas na manga, que era até do seu livro, uma menção de um autor, assim. Eu tinha algumas coisas que eu pensava, se eu não souber esse assunto, eu vou falar. Então, por exemplo, intervenção federal. Às vezes a gente não lembra todas aqueles requisitos, mas eu tinha na cabeça, estado constitucional de crise. Essas palavras-chave que eu achava que poderiam, talvez, impressionar o examinador. Então, eu tinha esse bolo de cartas na manga, assim. Pra jogar na hora que... Isso aí, a gente tem, assim, ideias prontas, né? Frases feitas, conceitos na ponta da língua. Isso aí, na prova oral, mostra para o examinador que a gente tem muito conteúdo, sabe? Então, impressiona realmente. É um destaque positivo para quem tem isso para falar na hora da prova oral.
né? Querendo ou não, é um teatro, assim. É um pouco, Então, é um teatro. eu sabia que eu precisava ter alguma coisa ali para poder me sair bem na hora que eu não soubesse a questão. Uhum. E aí eu fiz isso, assim. E uma coisa que... Uma dificuldade muito grande para mim na prova oral foi a questão de falar muito rápido. Por isso que eu falei que eu treinei muito. Eu até fiz um intensivo. Quando eu fiz o curso de vocês, eu fiz o curso da AGU e da PGF direto, né? Foram quase 5 dias de curso. E foi muito interessante porque eu tinha passado de supetão, assim, na primeira fase da prova do TRF1 para magistratura. Bacana. E foi assim, de supetão. Com as matérias que eu estudei pra AGU, eu consegui passar. Eu fiz a prova porque eu sou de Goiás, né? Então, Goiás tá no TRF1, eu tava lá e eu fiz a prova. E eu não sei como deu certo, porque penal e processo penal eu sabia só o conteúdo básico pra AGU, mas caiu no grupo de penal e processo penal as questões da AGU. E aí eu tinha um dilema, que era ou ir fazer a segunda frase da prova do TRF1, ou fazer o curso de prova oral para a AGU, que caía na mesma data, que foi o curso da AGU e da PGF do revisão. E eu lembro que eu mandei mensagem para Daniela, assim, desesperada. Ai, Daniela, tem como sair mais cedo, chegar mais tarde? Enfim, eu tava querendo conciliar as duas coisas, porque eu não sabia como fazer. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou deixar de fazer uma prova discursiva, sabe? Fiquei muito preocupada com isso. Mas, ao mesmo tempo, não era o que eu estava estudando, não era meu propósito de vida, meu projeto de vida. E eu foquei nessa questão do meu projeto de vida mesmo, que era ser da AGU, assim, o sonho falou mais alto. E esses dias foram, assim, gratas surpresas para mim, porque eu treinei tanto. Eu acho, assim, foi um intensivo para eu poder falar mais devagar. O Felipe Spencer, o Guilherme, o Felipe Lira, a Luísa, o Ono, todo mundo, assim, num mutirão para eu conseguir falar mais devagar. E aí eu fiz esse intensivo e graças a Deus deu certo. Mas eu tive que ir atrás disso, sabe? Foi difícil para mim, porque já é da minha natureza falar rápido. Então eu tive que me forçar. Então por isso que treinar para mim foi muito importante. E graças a Deus também deu certo. Eu consegui. Meu medo era ter 25 minutos para falar na AGU e eu terminar com 20 minutos, com 17. Às vezes acontecia. Graças a Deus lá na hora eu terminei com 23, 24 e deu certo. Não, e quando a pessoa já gosta de falar um pouco mais rápido e tem muito conteúdo e está querendo mostrar todo o conteúdo, aí que desanda a falar mesmo, então tem que se controlar. Mas você saiu muito bem do nosso curso. Você terminou as 2 turmas já, logo na primeira turma, no fim da primeira turma você já estava arrebentando, entendeu? No fim da segunda turma estava mais ainda, mas você estava muito bem. Obrigada. Foi isso, eu tive que lutar bastante, assim, contra a minha própria natureza mesmo, para poder falar mais devagar. Eu brinco que ninguém consegue ouvir meu áudio na velocidade 2.0. É impossível. Nem eu me entendo. Eu tenho que colocar em 1.5 porque não dá. Tem que estar meio. Tem que estar meio. Simplesmente não dá. Ah, que bacana. Olha, Se alguém... acho que é isso. Você quer comentar mais alguma coisa? Falar mais algum detalhe que a gente tenha deixado de fora? Se alguém quiser também perguntar alguma coisa, pode mandar aí, tá, pessoal? Olha, uma coisa também que eu tinha anotado para falar sobre confiar no processo, sabe? Quando eu fui no aulão da PGDF, eu ainda não era aluna do revisão, eu ainda não fazia o extensivo do revisão, eu estava naquela época estudando por livro, né, no casamento. E eu fui no aulão da PGDF, eu fiquei desesperada, porque eu simplesmente não conseguia acompanhar tudo que vocês perguntavam. Foi excelente, mas eu fiquei assim, meu Deus, eu sou um peixe fora d'água aqui. E aí, um ano depois, foi o aulão da AGE Minas, lá em BH, e eu fui nesse aulão. Tá. E eu já estava no extensivo. E aí, nesse aulão, eu vi muita diferença, porque eu já conseguia acompanhar. Então, assim, um ano depois, eu vi essa diferença, sabe? No aulão. No primeiro aulão que eu fui, que foi o da PGF. De 2021, foi da PGF Goiás, né? Não, fui da PGDF, lá em Brasília mesmo. 2021. PGDF não foi 2022, não? 2022, então. Então foi até menor foi no início de 2022, não sei. É verdade. Foi 2021, porque eu não estava casada ainda. Foi 2021, acho. Mas foi, acho que em junho, julho de 2022. Eu acho, por ali. Não sei. Eu sei que eu senti essa diferença, assim, de dar tempo ao tempo, dar tempo ao estudo, e eu consegui ver essa diferença no aulão, sabe? Foi muito bom. Assim, eu saí muito feliz do aulão, porque eu falei assim, nossa, eu lembro que
no primeiro aulão que eu fui, eu saí desesperada. E nesse eu tô saindo tranquilo, leve, assim. Você Sentindo que eu... evoluiu em 6 meses. É, tem uma Você pergunta. evolui muito rápido. Entendeu? Você evolui muito rápido. Eu acho que a quantidade de energia que a gente coloca no processo também é muito importante. Assim, eu sempre fui muito intensa. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim. Então eu já perdi muita sanidade mental por causa disso. Mas todos nós, né? Você não tá sozinha nisso aí, não, viu? Eu também já perdi um bocadinho já. Sim. O pessoal tá falando aí, PGDF foi julho de 2022. Foi julho. Então foi isso. Então foi até em menos tempo. Viu? Menos tempo, exatamente. Foi em menos tempo. Legal. Jurisprudência, eu via praticamente todo dia nos materiais, nos PDFs, porque sempre trazia jurisprudência, mas até sair o edital da AGU, eu não tinha o costume de ir no buscador e estudar os informativos. O que eu fazia era, eu pegava a revisão de véspera do concurso anterior que tinha tido, por exemplo, o concurso da PGDF, vamos supor. Eu pegava essa revisão de véspera, era muito grande a revisão do Dizer o Direito, mas eu fiz isso. Então, assim, sei lá, eram 150 páginas, aí eu colocava na minha cabeça. Eu vou ler 2 por semana, 4 por semana, enfim, até acabar, porque aquilo me dava uma visão geral da jurisprudência. E aí, se eu lesse o resumo e não entendesse, aí eu ia lá no buscador para ver a explicação. Mas isso para mim foi muito bom, porque me deu uma visão geral. Então, por exemplo, agora teve a prova da PGE Sergipe, né? Eu, por exemplo, pegaria a revisão de véspera da PGE Sergipe, colocaria um pouquinho todo dia, porque é a mesma área, né, advocacia pública, e naqueles julgados que eu não soubesse, que eu não conhecesse, eu ia lá no buscador para aprender um pouco melhor. Legal. Eu fazia isso com a jurisprudência. Aí, pós-edital, eu já tinha o hábito de ir lá por matéria e por ano, até esgotar o ano. Então, assim, eu ia lá, direito administrativo, 2023, esgotava, 2022, esgotava, para pós-edital, né, específico para a AGU. E eu colocava o marcador de advocacia pública federal, por recomendação da Clarissa também. Bacana, legal. Assim você ficava sempre por dentro da juris, não perdia ritmo de ler jurisprudência e tal. Bacana. Sim. E sobre quantidade de horas aqui, eu nunca contei horas líquidas. Eu já tentei, tem aquele aplicativo aprovado, que é até muito bom, você consegue colocar por matéria, mas pra mim nunca deu certo. Qual que é o nome do aplicativo? Chama Aprovado. Aprovado. É muito bom, só que eu ficava muito ansiosa quando eu contava as horas do meu estudo. Por exemplo, eu estudei hoje 3 horas. Aí, sei lá, eu ia no banheiro, eu tirava a hora, eu dava pausa. Eu ia pegar uma água, eu dava pausa. Aquilo me deixava muito ansiosa. Então, eu preferia trabalhar com meta, sabe? Então, por exemplo, quando eu estava estudando... E quando você esquecia de dar pausa? Às vezes você esquecia de dar pausa. Já ficou 37 horas. Tá vendo? Um desespero. Jogava no lixo, tudo que você tinha feito, assim. Exatamente. Então, eu não me adaptei muito. Eu fazia por meta. Principalmente quando eu estava trabalhando, que eu estudava por turno. Então, eu pegava o turno da manhã para estudar. Aí, eu falava, não, hoje eu vou ler o PDF 7. Aí, eu vou estudar o PDF 7. Então, a minha meta era por material, não por horas líquidas. Para mim, nunca deu certo. Para mim, eu também tinha meta por quantidade de material lido. Também, fazia essa meta aí. Sim. Aí, se eu terminasse o material e tivesse bonzão ainda, inteiro, com energia, aí eu estudava mais alguma coisinha. Assim. E sobre questões aqui que perguntaram também, pré-edital, eu gostava de fazer umas 10 a 30 questões para fazer o diagnóstico do material. E pós-edital, eu fiz essa meta na minha cabeça, porque por ser CESP e eu ter dificuldade com a banca CESP, eu tinha a meta de fazer 50 a 100 questões por dia. Isso para mim era sagrado, assim. Isso aí é uma prova. É uma prova. É uma prova por dia. Basicamente isso. Sim. Mas é isso. O ritmo de pós-edital é faca na caveira. Faca na caveira. A oportunidade que você quer agarrar ali, entendeu? Essa é a diferença. Pra mim foi. Entre passar e não passar. Graças a Deus. Deus me deu muita força. Assim. Minha mãe sempre fala que eu tenho que agradecer muito a Deus pela disposição que Ele me deu, assim, porque é difícil, não é fácil, não. Assim, teve muitos dias ruins. Teve dia que eu não consegui estudar, igual eu falei aqui. E aí eu me culpava muito, porque eu pensava, gente, eu saí do trabalho pra estudar e não tô conseguindo estudar hoje, numa segunda-feira inteira. Mas teve dia que eu não consegui estudar. E aí, nessas horas, eu ia ver os podcasts do Bernardinho pra me acalmar. Tem que ter um cano de escape, né? Uma coisa que vai te dar algum conforto ali. O seu era o podcast do Bernardinho. Mas é isso, a gente não tem como ser perfeito, né? Não tem. A gente consegue. O importante é sempre dar o seu máximo. Dê o seu máximo que o resultado vai vir. O resultado veio lindamente para você, né? Sim, graças a Deus.
Muito feliz, graças a Agora Deus. o seu problema vai ser escolher onde é que você quer trabalhar. Ah, Onde é que você quer tomara. ganhar seus milhares de reais. Qual Ah, carreira? ah, Esse vai ser o seu problema agora. tomara. Ah, mas estou muito feliz, graças a Deus. Muito bom Bom, falar aqui. Se você puder ajudar merece. alguém. Você merece. Obrigada, professor. Obrigada. Lara, muito obrigado, tá? Por ter conversado comigo hoje, por ter. Ó, olha a pergunta. Essa pergunta aí, antes de a gente encerrar a live. Já sabe para qual carreira você vai? Tem torcida aí, ó. Tem torcida. Tem a Maísa. Minha preferência é advogado da União, assim. Por matéria, enfim. Mas acho que tem muita coisa para rolar, mas minha preferência é advogado da União mesmo. Tá. Bacana. Compreensível, compreensível. A Maísa ficou feliz. Ó. A Maísa. Beijo. Então, Lara, obrigado. Você, novamente, parabéns. Você merece muito. Você se esforçou muito, teve resultados maravilhosos, merecidamente. Isso que é legal de ver, merecidamente, entendeu? Isso é muito bacana de ver. Uma pessoa que está arrebentando merecidamente. Eu gosto de ver isso. Então, parabéns. E obrigado pela simpatia, por ter vindo aqui falar com a gente, ter disponibilizado seu tempo. Obrigado também a todo mundo que estava na live aí, que participou, que mandou pergunta, que fez a torcida. Aí a Maísa torcendo para ela ir para a carreira de advogado da União. O Vitor aí também sempre participando. Ó, o seu pai aí, o Silas, mandando um beijão aí para você. Então é isso. É isso, Lara. Obrigado, viu? Obrigada, professor. Foi ótimo. Obrigada. Que possa ajudar alguém aí. Maravilha. Vai ajudar muito o seu testemunho, tenho certeza absoluta. Tá? Obrigada. Ó, sua mãe apareceu aí também, né? Ah, bacana. Te amo, mãe. Então tá, pessoal, tchau para vocês, boa noite. Lara, obrigado novamente, tchau e sucesso na nova carreira aí, tá? Obrigada, professor. Obrigada por tudo. Foi ótimo. Obrigada. Conte sempre com a gente.